Mas afinal, por que odiamos tanto? Daí eu tô falando assim direto, porque eu não sei nem se esse é o título certo pro vídeo. A gente pensou e não conseguiu. Mas a princípio daí tu bota uns ódio aqui, uns ódio ali, né? E umas pessoas se odiando. E aí, gurizada, beleza? Essa semana eu vi algumas coisas que me chamaram a atenção. Uma que todo mundo deve ter visto, né? Que é a morte da dona Marisa, ex-esposa do presidente Lula. Ex-esposa não. Ela é ex-primeira-dama. Ela é ex-mulher do presidente Lula. Não é ex-mulher. Não, é. Tá, ela era casada com o Lula e faleceu. E daí que a internet, se tratando de política, torna aquele mar de churume. Daí a galera, tipo... Ah, bem feito! Petróleo, tinha que ter morrido! Ai, eu queria ver ela na fila do SUS! Ai, eu não entendo essa comoção pelas pessoas, não sei o quê. Não se trata de comoção. A mulher morreu e o cara tinha que ter um pingo de... Respeito. É, né? Respeita a palavra, ia falar coerente. Não, é respeito, tá? Então, isso é uma coisa que me chamou a atenção. Daí é engraçado, essa galera vai lá, pede pra mulher morrer, né? Daí chega domingo, vai lá e reza. Vai lá pra igreja rezar. Claro que a igreja não tem nada a ver com isso. Mas isso é pra ilustrar um pouco a hipocrisia que é, né? De algumas pessoas aí que, enfim, fica desejando a morte dos outros e se diz cristãos. E eu também vi uma série de vídeos essa semana sobre hipnose do Pirula. Uma série de vídeos onde eles vão explicando o que é hipnose, mecanismos científicos ali que tem de hipnose, o que a ciência não consegue explicar e tal. Então no último vídeo vai lá, o Pirula é hipnotizado. Hipnotizado. A Ana não acreditou que ele foi hipnotizado, né? Eu só acredito em hipnose a partir do momento que eu for hipnotizada. Eu tô vendo o cara lá, velho, viajando, acho que ele ia mentir. Ah, ele disse que ele não mentiria sobre uma coisa tão tosca, ou sei lá, não lembro. Mas não sei, eu só acredito no dia que eu for hipnotizada. Ele foi hipnotizado, só que uma coisa que me chamou a atenção nos vídeos, além dessa sequência que ficou muito boa, é que eles começaram a falar sobre o experimento da prisão de Stanford, feito pelo psicólogo Philip Zimbardo em 1971. Isso me chamou a atenção, eu fui dar uma estudada sobre isso, eu achei o link, o site da prisão mesmo, assim que eles têm o site onde eles mostram todo o experimento, e inclusive tem tradução em português. Eu vou deixar aqui pra vocês darem um bizu. Tem uma série de livros, tem filmes sobre isso, eu vou deixar linkado tudo aqui. Sabe que às vezes eu falo que eu vou deixar linkado as coisas e eu esqueço de linkar, não é mesmo? Mas não é de propósito, entendeu? É que eu esqueço. Buenas, qual que é desse experimento? Esse Philip Zimbardo colocou no jornal que estava à procura de pessoas para fazer um experimento. Ele explicou o que era o experimento, ele ia pagar acho que $15 por dia para cada pessoa, né? E daí foi lá 70 pessoas se inscreveram. Ele foi lá e selecionou as psicologicamente saudáveis e biologicamente saudáveis. Então ele pegou um padrão, ó, pessoas saudáveis em participar aqui do experimento. 24 pessoas foram selecionadas e dessas 24 pessoas, por sorteio, eles dividiram em dois grupos. Quem seriam os guardas e quem seriam os presidiários. Também ali dentro dessa prisão de Stanford, que se passava nos laboratórios da faculdade, os caras mudaram todo o cenário. Eles tornaram aquilo o mais parecido com uma prisão possível. Para os guardas, ele falou que a única coisa que não poderia ser feito era violência física. Porém, os guardas eles deveriam manter a lei e a ordem. E ele não deu mais explicações. Ele falou que alguns tensionamentos poderiam ser feitos tal para tentar manter essa lei e ordem, mas sem usar violência física. Ele não deu uma série de instruções para os caras. Para os bandidos, foi falado para eles assim, ó, vocês fiquem em casa esperando o dia que vocês vão ser chamados. E daí a polícia local topou, foi lá na casa desses caras e pegavam eles como se eles fossem criminosos mesmo. Ó, o senhor cometeu um crime aqui, o senhor vai pra cadeia, lia os direitos do cara, levava o cara pra delegacia, tirava foto, registrava digital, etc, etc, etc. Qual era a hipótese que o Philip Zimbardo tinha? Que olha, essas pessoas dessas condições de papéis, né? O papel da autoridade da polícia tem o papel ali do criminoso. Se não tiver nenhum tipo de controle, a tendência é levar as piores condições possíveis àquela cadeia. Então foi lá, os guardas se vestiram igual os guardas, pegaram os bastões, botaram uma roupinha ali bonitinha, etc. Os bandidos usavam tipo de um saião, prendiam um negócio na perna deles para quando eles olhassem eles se lembrarem, ó, eu sou bandido. Botaram tipo uma meia calça na cabeça para simular que eles estivessem com o cabelo raspado. Então transformaram os bandidos de forma homogênea e os policiais também de forma homogênea. O experimento, que era para durar 2 semanas, acabou durando 6 dias porque ele saiu de controle. Um dos motivos dele ter saído de controle é que tanto a polícia quanto os bandidos eles se sujeitavam a vários tipos de humilhações. Mas a principal assim, coisa, depois que é falado que vai saindo do controle, é tudo que os guardas foram fazendo para tirar a humanidade
desses bandidos. Acho que a galera já entendeu, né, que quando eu falo guarda e bandido, eu tô falando desse experimento, né. Os bandidos ficavam nus, eles eram dedetizados, daí em seguida ganhavam um número de identificação que era colado naquele roupão que eles estavam, aquela coisa na perna que eu já falei anteriormente, tipo uma... Galé. Argola, galé? O nome é galé, não é? Que bota nas pernas deles pra eles saberem que eles... Não é sempre que olhar, ah, não, nossa, eu sou bandido. Daí os guardas começaram a fazer algumas coisas pra manter a ordem, que era a contagem, né? Só que a contagem acontecia em vários momentos do dia, mas acontecia frequentemente de noite quando os presos estavam dormindo. Que é aquela coisa, né? Assim, prisioneiro número 1, presente, prisioneiro número 2, que é pra botar dentro deles que eles eram só um número. Faziam eles fazerem exercício até ficar exausto, davam pouca comida, tudo isso para tentar manter o controle. Até que um dia teve uma rebelião nesse presídio fictício. Nesse presídio fictício. Daí a polícia usou ali extintor de incêndio para separar e eles tiveram a seguinte ideia. E ninguém disse isso para eles. Eles que pensaram ali enquanto grupo, vamos separar os bandidos e bons e ruins. Os bons que não se meteram muito na rebelião vão ficar numa cela ali com privilégios, enquanto os ruins vão sofrer mais algumas punições. Os guardas definiram isso? Os guardas definiram isso. E depois os guardas fizeram o quê? Trocaram de lugar os prisioneiros. Ou pegaram alguns ali que tinham sido punidos e botaram na cela de privilégio, para que essa galera ficasse pensando assim, por que ele foi pra cela de privilégio? Eu acho que ele falou alguma coisa pros guardas, eu acho que aquele cara ali é um traidor. Isso é muito usado nas cadeias de hoje em dia também. Essa ideia, né, de separar para conquistar. Então eu pego um grupo que é homogêneo, separo, crio uma cisão entre eles, coloco uma regalia em um, o outro vai achar que eles estão com regalia porque eles puxaram o saco de um e isso é o motivo de briga. Já os guardas foram criando um clima de solidariedade entre si, pois agora eles estavam combatendo esse mal, tanto que vários desses guardas fizeram horas extras, assim. O experimento não saiu como esperado, né? Porque ele teve que acabar antes, porque ficou fora de controle. Até o Philip Zimbardo estava meio envolvido naquilo. E ele também, ele não queria acabar o experimento. Teve que uma pessoa de fora falar, olha, isso aqui já fugiu de controle. Mas esse experimento trouxe algumas questões interessantes. Essa ideia de desumanizar as pessoas, que aconteceu com os prisioneiros, né? Roupa igual, trato por número, eu vou tirando a humanidade dessas pessoas. E acontece o que? Quando eu tiro a individualidade de uma pessoa, toda ela, e coloco ela dentro de um grupo, né? Eu tô tratando tudo de uma mesma forma. Eu não vejo as particularidades daquele grupo. Daí quando foram falar com essas pessoas depois, essas pessoas falavam, eu só estava cumprindo o meu papel. Tem um vídeo interessante sobre isso do canal, Mas Afinal, né? Sobre a banalidade do mal, essa ideia de tu só tá cumprindo ordens e tal. Daí isso vai ajudar a explicar como pessoas em bandos podem praticar atos violentos, ou a quantidade de ódio que é destilada porque uma senhora morreu. Ou também quando tu vê uma série de massacres em presídios, tudo isso tu consegue explicar, ou tu consegue fazer uma analogia via esse experimento. Bem feito pra essa mulher! Isso aí! Morre bandido! Mas quem começou a briga foram eles! Sabe, tu tem uma série de situações que acabam sendo explicados por causa desse experimento. Todo ser humano pode cometer um ato violento. E a gente vê isso muito nas redes sociais, porque é confortante para essas pessoas que destilam ódio achar pessoas que pensam que nem elas. Porque antigamente tu podia ser um escroto na forma de pensar, né? Mas era difícil tu achar pessoas que pensassem que nem tu sem essa coisa da internet. A internet acaba aproximando essa galera. Por isso que hoje em dia cresce cada vez mais grupo de ódio a qualquer minoria. Desde pessoas que odeiam gays, ou melhor, né? Uma versão 2.0 disso. Eu não odeio gays, mas precisa se beijar na rua? Essa é a versão 2.0 de ódio a gay, né? Até a galera que acha que direitos humanos defende vagabundo. Até a galera acha que negro é vitimista. Ou que feminismo é coisa de mulher mal comida. Se a gente fosse usar esse exemplo da prisão de Stanford, será que esses grupos aí de ódio, eles não seriam os policiais combatendo um mal? Mas que mal é esse, né? Cada vez mais o ódio anda aumentando em todas as esferas. Ele parece que saiu do futebol e tá indo pra vida cotidiana das pessoas. E obviamente que existem questões ideológicas que daí vai ir de cada grupo a sua forma de pensar e vai ter algumas diferenças, algumas cisões. Ok, isso faz parte da sociedade. Mas será que não existem coisas que são pauta comum a todos? Que nem o negócio lá das rodovias em São Paulo, Dória voltou a velocidade da marginal antigamente, né? Antes do radar. E o que aconteceu? Já vai aumentando o número de mortes. Quer dizer, tá comprovado que se tu diminui a velocidade do negócio, tipo assim, menos pessoas vão morrer e tu não vai chegar muito mais tarde nos lugares. Mas, né, por uma questão ideológica, o cara vai lá e tira essa lei e volta às velocidades das marginais que eram antes.
O mundo ele vai se construir na base de tensões. São essas tensões, essas discussões que vai movimentando o mundo e vai até formando uma outra coisa. Claro que sempre vai ter um grupo que vai ficar um pouco insatisfeito, mas é esse movimento que constrói o mundo, né? Mas na prática a gente vê um monte de gente reclamando de tudo, destilando ódio pra tudo, e é só os inteligentão da internet, né? Eu nunca vi como tem gente inteligente na internet, meu. Bacinho de gente inteligente na internet. Todo mundo sabe de tudo. Todo mundo leu o artigo, acho engraçado. Sabe, tem esse artigo, todo mundo leu. Acho engraçado isso. E também tem toda essa questão desses movimentos sociais. LGBT, movimento negro, feminismo, etc. Será que eles não são os bandidos ali da prisão de Stanford? Sempre brigando um contra os outros, né? Ai, tu é feminista, mas tu não fez isso. Ai, tu é do LGBT, mas tu não defende isso. Será que eles também não estão sempre em cisão com os outros e acabam se separando? É algo muito comum na esquerda, né? Essa fragmentação política, assim. Por mais que a direita acabe achando que tudo é esquerdopata, que tudo é petralha, ou que nem o MBL fala, tudo é extrema esquerda, né? Não, a esquerda é cheia de cisão. Assim como a direita também, tem vários tipos de direita, né? Dentro de cada conjunto eu vou ter uma série de pensamentos. Será que a gente não tá numa grande cadeia e tá todo mundo sendo oprimido? E tem outras questões também para se pensar. Teve uma galera que quando morreu a Margaret Thatcher lá na Inglaterra foi lá soltar fogos de artifício. O que diferencia isso do ódio da mulher do Lula, por exemplo? O que tu faria se tivesse no experimento? Era isso, gurizada. Se inscreve no canal, curte a página dos Faces, me segue no Twitter, me dá um abraço quando me vê, e eu ainda tô querendo trocar a caneta que ninguém apareceu. Beijo no cérebro de todo mundo e tchau!